Uma enfermeira não aparece no trabalho e seus amigos descobrem algo assustador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, deixa um like nesse vídeo, que isso ajuda muito. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Deborah Ann Wolfe nasceu em 19 de junho de 1957, em Blunteville, no Arkansas, filha do casal Jerry e Virginia. Ela tinha 13 irmãos. Quando Debbie, como gostava de ser chamada, estava com 28 anos, ela morava em uma cabana a 11 quilômetros de Fayetteville, na Carolina do Norte, sendo um local um pouco isolado. Desde sempre, ela quis ajudar os outros e sentiu que a melhor maneira de fazer isso seria se tornando uma enfermeira. Com isso, ela conseguiu um emprego no Centro Médico de Administração de Veteranos em Fayetteville. Debbie era muito querida e tinha muitos amigos e pessoas que a amavam. Ela era uma enfermeira muito dedicada e todos que eram atendidos por ela ficavam encantados com sua delicadeza. O Centro Médico dos Veteranos era um lugar muito movimentado, pois o condado de Cumberland, onde Fayetteville está localizada, abrigava uma das maiores bases militares do país, o Fort Bragg. O Natal de 1975 caiu numa quarta-feira e Debbie passou o dia na casa de sua mãe, Jenny. Seu padrasto, o sargento aposentado do exército, John Edwards, também estava por lá, junto com vários outros familiares e amigos. Foi um dia muito divertido, a Debbie adorou estar ali com seus amigos e familiares. E no dia seguinte, ela trabalhou normalmente até que o seu turno acabou por volta das 4 horas da tarde. Estava marcado ali que ela teria que retornar para o trabalho no dia seguinte, às 8 horas da manhã, mas ela nunca apareceu. Jenny disse que isso foi imediatamente um sinal de alerta. Debbie era responsável e nunca tinha faltado trabalho. Ela com certeza teria avisado alguém. Sua mãe ligou várias vezes para ela, mas ela não atendeu o telefone na cabana. Preocupada, ela e seu marido John e um amigo da família chamado Kevin foram até a cabana de Debbie. Um pouco isolada dos vizinhos, a cabana de Debbie tinha um lago próximo, a apenas 15 metros de distância da porta. Quando eles chegaram no local, perceberam que os 2 cães da Debbie estavam soltos no quintal e estavam famintos. Era visível que já fazia um tempo que eles não eram alimentados. O veículo dela estava estacionado perto da cabana, mas não no local onde Debbie normalmente o estacionava. Sua mãe percebeu que o banco do motorista estava bem afastado do volante, mostrando que provavelmente outra pessoa dirigiu o carro. Ainda no quintal, eles encontraram diversas latas de cerveja vazias no chão. E a Jenny disse que aquela marca de cerveja a sua filha não bebia. Quando olharam dentro da cabana, não havia nenhum sinal de Debbie. Dentro da casa, eles encontraram coisas estranhas, como um dos uniformes de enfermagem da Debbie caído no chão. Isso não fazia sentido. A Debbie era uma garota muito organizada que deixava sua casa sempre limpa, então por qual motivo o uniforme de trabalho dela estaria jogado no chão da cozinha? Outra coisa estranha que a mãe encontrou foi que a bolsa de sua filha estava escondida embaixo da cama. Com certeza aquele não era um lugar que a sua filha guardaria a bolsa. Então estava realmente muito estranho as coisas ali dentro. Jenny apertou o botão na secretária eletrônica de Debbie e ficou surpresa ao ouvir uma mensagem estranha de voz masculina que ela não reconheceu. A mensagem dizia: "Hey Debbie, senti sua falta aqui no trabalho. Eu só queria saber como você está. Se você puder me ligar aqui da enfermaria ou me ligue quando estiver em casa hoje à noite. Eu sei que você esteve fora por muitos dias. Você me deixa preocupado quando não aparece. Só quero ter certeza de que você está bem." Sua mãe achou aquilo muito estranho. Debbie havia perdido apenas algumas horas de trabalho. Ela estava lá no seu turno no dia anterior, porque essa pessoa estava dizendo que a Debbie estava ausente há vários dias. Jenny decidiu que era hora de chamar a polícia.
Na ligação, ela foi informada de que uma investigação só seria iniciada passadas 72 horas. Finalmente, no início do dia de terça-feira, 31 de dezembro, o gabinete do xerife do condado de Cumberland conduziu uma busca completa na cabana de Debbie. Os policiais deram uma olhada no lago, mas não usaram mergulhadores. O xerife da polícia não achou necessário dar uma olhada no lago, dentro do lago, apenas fora. Então Jenny chamou 2 amigos que tinham experiência em busca e resgate, e eles também possuíam o equipamento ali necessário para fazer o mergulho, e eles fizeram uma investigação por conta. Ela perguntou ao xerife ali se eles podiam mergulhar no lago, e o xerife disse que não tinha problema. Em poucos minutos, um dos amigos encontrou um corpo na água e a polícia foi chamada mais uma vez. Quando os investigadores chegaram ao local, eles conseguiram recuperar o corpo, que estava localizado a cerca de 30 metros da margem do lago. O corpo foi identificado como pertencente a Deborah Ann Wolfe. Os amigos da família de Debbie disseram que notaram imediatamente algumas coisas no corpo de Debbie que eram estranhas para eles. Disseram que o rosto e as roupas dela estavam limpos, o que parecia estranho, considerando a quantidade de lodo que havia no lago e que ela já estava um bom tempo no local. Disseram também que o corpo de Debbie estava muito relaxado, o que eles consideraram estranho para um afogamento em água gelada. Parecia que os investigadores começaram imediatamente a teorizar que a morte de Debbie foi acidental. Eles acreditavam que ela poderia estar brincando com seus cachorros perto do lago quando ela escorregou e caiu. Jenny estava, obviamente, arrasada. Ela não conseguia entender por que a polícia não levou a sério o desaparecimento da sua filha, até porque eles levaram 3 dias para começar a investigação. Junto com o corpo de Debbie tinha um barril, mas os investigadores não o retiraram da água no mesmo dia em que retiraram seu corpo. Na manhã seguinte, quando os investigadores voltaram para recuperar esse barril, ele havia simplesmente desaparecido. Depois disso, os investigadores disseram que, na verdade, nunca teve um barril naquela cena. O capitão Watts disse que acreditava que realmente nunca existiu um barril e que os mergulhadores provavelmente viram a jaqueta da Debbie inflada, o que poderia ter dado a impressão de que seu corpo estava dentro de alguma coisa. Ele disse que nenhum dos seus mergulhadores jamais tocou nesse barril, então para ele isso nunca existiu. A lagoa foi drenada, mas nada foi encontrado. Em 2 de janeiro, uma autópsia foi realizada no corpo de Debbie. A causa da morte foi determinada como sendo afogamento. Não havia sinais óbvios de crime ou trauma, exceto algumas pequenas escoriações nos dedos de Debbie. Notavelmente, não houve relato de espuma nas vias respiratórias ou na boca de Debbie, e essa espuma é frequentemente vista em vítimas de afogamento. Além disso, foi encontrada uma pequena quantidade de água nos pulmões de Debbie. Não foi possível ter certeza de quando ela morreu, mas é muito estranho e não parece que ela morreu afogada, até porque não tinha praticamente água em seus pulmões. Os investigadores continuaram a dizer a Jenny que acreditavam que Debbie morreu em consequência de um acidente. O capitão Watts teorizou que Debbie havia caído no lago por ter escorregado enquanto brincava com seus cachorros, ou que um dos cachorros havia caído no lago e ela entrou na água para buscá-lo e acabou se afogando. Eles acreditavam que ela poderia ter sofrido também da síndrome de imersão. Eles acreditavam que era possível que as pernas e os pés de Debbie, enquanto ela estava vestida com calças, meias e sapatos, tivessem se molhado no lago, o que acabou causando uma hipotermia, o que a levou a ficar desorientada e incapaz de sair do lago. A família da Debbie acreditava que não foi isso que aconteceu. Eles tinham quase certeza de que tinha um crime envolvido naquilo. Alguns meses depois da morte dela, a Jenny recebeu uma caixa com todos os pertences que a Debbie estava usando naquele dia, suas roupas. Só que quando a Jenny olhou aquilo, não fazia o menor sentido. As roupas eram muito grandes para que a Debbie estivesse usando, eram roupas que ela jamais tinha visto a sua filha usar e todas estavam muito limpas. Lembrando que ela ficou dentro de um lago, então a gente imagina que era para as suas roupas estarem sujas. Ela perguntou para a polícia e eles falaram que não tinham limpado suas roupas.
Quando ela foi encontrada, Debbie estava vestindo uma jaqueta do exército que parecia nova. Mas Jenny disse que a jaqueta que Debbie normalmente usava pertencia a um de seus irmãos e ainda estava pendurada em sua cabana. A camiseta que foi entregue a Jenny não era de sua filha. Ninguém nunca a viu vestindo aquilo. Uma amiga da família que passou pela cabana após a morte de Debbie para alimentar seus cachorros relatou ter encontrado uma touca de lã na lama, no lado oposto do lago onde estavam as pegadas. Os amigos da família que vasculharam o lago notaram que era muito estranho que não houvesse lodo ou sujeira nas roupas da Debbie, especialmente no cenário teorizado pela polícia. Se a Debbie ficou embaixo d'água, não tinha como as suas roupas estarem tão limpas. O uniforme de enfermagem que a Jenny encontrou no chão da cozinha da Debbie quando revistou ali a sua cabana era de mangas curtas, mas um dos colegas de trabalho dela disse ter certeza de que a Debbie estava usando um uniforme de mangas compridas naquela última vez que ela trabalhou antes de desaparecer. Ele disse que tinha certeza de que ela usava um uniforme de mangas compridas porque eles tomaram café juntos e teve um momento que ela acabou sujando uma de suas mangas com café. Então isso ficou marcado na cabeça dela e esse uniforme de mangas compridas nunca foi encontrado. Havia duas pessoas que Jenny pensava que poderiam ter matado sua filha. Uma das funções de Debbie no hospital era coordenar os voluntários do hospital. Um especial a incomodava bastante e tinha histórico de doença psiquiátrica. De alguma forma, esse voluntário encontrou o número de telefone da Debbie e começou a ligar para ela, quase a ponto de assediá-la. Na noite em que o corpo de Debbie foi encontrado, esse homem foi interrogado. Ele disse que tinha um álibi, mas se recusou a fazer o teste do polígrafo. Depois de descobrir que o homem tinha um álibi, ele então não foi mais interrogado pela polícia e foi embora do estado dias depois. Havia também um outro voluntário do hospital que incomodava muito a Debbie, pedindo que ela saísse com ele. Ela disse a ele que tinha um namorado e não estava interessada romanticamente nele. A Jenny acredita que esse era o homem que havia deixado aquela mensagem na secretária eletrônica de Debbie. Ele também foi interrogado pela polícia, mas nada foi encontrado. O capitão Watts disse que sentiu que seu departamento fez uma investigação sólida e que entrevistou todas as pessoas que estavam relacionadas ali com a Debbie. Ele disse que nada indicava que a Debbie foi vítima de um homicídio. Jenny acreditava, até a sua morte em agosto de 2002, que a Debbie foi sequestrada e mantida refém por um dos dois voluntários do hospital. Ela foi mantida viva por vários dias e depois foi morta. Ela acreditava que o corpo de Debbie foi trazido de volta para a sua propriedade para ser descartado no lago para fazer com que parecesse um acidente. Que o assassino ou assassinos colocaram seu corpo já morto no barril e colocaram na água. Em relação a esse barril desaparecido, a Jenny acreditava que o assassino ou assassinos retornaram depois que o corpo de Debbie foi removido do lago para pegar o barril, pois era um claro indicador de crime e provavelmente continha impressões digitais ou outras evidências incriminatórias, como DNA. Alguns acreditam que sua morte foi o resultado de um acidente trágico, que Debbie foi para fora alimentar os cães ou, enfim, cuidar de alguma coisa quando ela escorregou e caiu no lago. Mas ainda existem muitas inconsistências com essa teoria. Muitos concordam com a Jenny que a Debbie foi vítima de um assassinato. Alguns até pensam que um intruso a agrediu, matou Debbie em sua própria casa e depois jogou seu corpo no lago. Outros pensam que Debbie foi sequestrada de sua casa, levada para um outro local, onde foi agredida e assassinada, assim como a Jenny acreditava. Talvez seu assassino colocou roupas nela que não eram dela e explicaria também por que o seu uniforme sumiu e por que a polícia entregou aquelas roupas para a mãe. Como o caso de Debbie nunca foi listado como suspeito, ninguém jamais foi citado como uma pessoa de interesse e sua morte ainda é listada como acidental. Então, pessoal, concluindo esse caso, é realmente um caso muito estranho, cheio de mistérios e que a gente tem certeza de que a polícia não vai investigar, só se aparecer alguma coisa. Eles têm ali a versão deles de que foi algo acidental, mas se a gente for olhar bem, tem algumas coisas bem estranhas nesse caso, mas a gente espera que alguma coisa apareça.
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.